Para falar sobre a crise que envolve a Receita e a violação de sigilos fiscais, recebemos em nossos estúdios, aqui em São Paulo, dois professores de Direito Constitucional, Oscar Vilhena, da Fundação Getúlio Vargas, e Pedro Serrano, da PUC de São Paulo. Sejam muito bem-vindos. Eu queria começar perguntando para vocês, diante de que nós estamos? Nós estamos diante da violação de um direito constitucional, constituindo um crime grave, de um delito eleitoral, de um crime comum ou simplesmente de um mal feito, como disse hoje, como classificou a candidata Dilma Rousseff. Qual é a opinião de vocês? Eu tenho uma percepção talvez um pouco diferente do fato. Juridicamente, eu imagino que nós devemos concordar, não há muita dúvida de que se trata de um ilícito, uma agressão ao direito à intimidade do cidadão, inciso 10 do artigo 5º da Constituição, né? O direito à privacidade que emana da intimidade foi violado de algumas pessoas, ou de várias até disseram, né? Quer dizer, porque não são só as pessoas envolvidas com a política, não, há empresários, centenas, né? A meu ver, o vazamento de informação do cidadão comum é mais preocupante do que a pessoa ligada à política. Porque está mais indefesa ainda. Na ponderação entre os princípios constitucionais, sopesamento, quem faz opção de ir para a vida pública se sujeita a um maior devassamento, naturalmente. Então. Agora, de qualquer forma... Mas não esse tipo de devassamento. Esse tipo não, é um devassamento ainda mais pessoas que já não estão na vida pública. Publicizado durante o processo eleitoral. O candidato é obrigado a apresentar. Claro, esse tipo de coisa. Agora, o problema é que a gente tem que tomar, de um lado, cuidado, vamos dizer, para que o Estado não seja usado como mecanismo de tentar alterar a vontade popular. Essa que é a finalidade maior do princípio democrático e da legislação que procede o procedimento. Mas também tem que tomar cuidado com certas ilações levianas que podem prejudicar o juízo, vamos dizer, da população, vamos dizer, acusações ou ilações levianas essas, ocasionadas por um momento que é o momento eleitoral, que funciona como uma lupa sobre o fato, que às vezes exagera, distorce. Né? Que houve irregularidade, sim. Agora, que essa irregularidade pode ser transportada para o âmbito do direito eleitoral, que se pode acusar a candidata Dilma ou a candidatura Dilma de ter alguma responsabilidade sobre isso, isso hoje é uma leviandade. Mas para isso a gente teria que voltar ao início quem fala que é leviandade não sou eu. Quem fala que é leviandade é a Justiça Eleitoral. Porque hoje o Tribunal Superior Eleitoral, através da sua corregedoria, representado que foi pelo candidato José Serra, por sua candidatura, decidiu, as provas reunidas, não possibilitam esse transpasse para esse ambiente eleitoral. Seja porque o link entre conduta ilícita e uso na eleição não está de forma nenhuma sequer apresentado indícios com relação a isso. E segundo aspecto de que o uso dessas supostas informações no plano eleitoral não houve. Mas voltando ao início das coisas... seria investigar, né, Pedro? Não, é óbvio. Esse é o problema. Acho que aí tem um ponto, mas eu só queria lembrar que no início de tudo isso, há a denúncia de que o imposto de renda do Eduardo Jorge, vice-presidente do PSDB, chegou às mãos da imprensa através de um grupo ligado ao comitê de campanha do PT, da Dilma Rousseff. Quer dizer, não há dúvida sobre isso, a não ser que ache que a imprensa inventou isso, mas foi provado, tanto que no final essas pessoas foram... Veja, a gente tem que colocar... Não, mas as pessoas foram até afastadas. O próprio PT afastou esse grupo. Veja, Mônica, existe uma investigação no âmbito da Receita, existe uma investigação no nome da Polícia Federal determinada pelo presidente, existe uma investigação no nome do MP. Isso está sendo investigado, vamos aguardar o que essa investigação vai dizer. Agora no âmbito eleitoral, a decisão do corregedor foi não investigar, porque sequer há indício para justificar uma investigação. É que apesar dessas investigações que ainda não foram conclusivas, você tem tido respostas que isentam, né, a existência de um esquema dentro da Receita. Quer dizer, eu acho que fazer ilações sobre o uso político disso pela cúpula do partido, eu concordo que seja de uma irresponsabilidade enorme. Agora, que há uma falha de controle sobre um órgão público que tem a obrigação de zelar pelo direito à intimidade, isso tem. E é muito grave, ainda mais porque não é simplesmente o envolvimento de um ou de outro funcionário, porque pelo que você mesmo já disse ali, quer dizer, havia informação por parte da cúpula da Receita e ela esconde essa informação. Então há um problema, quer dizer, para que não haja ilação, tem que se lançar luz, tem que se fazer uma investigação muito clara, as respostas têm que ser... Portanto, de certa forma, essa omissão da autoridade, ela também politiza o que pode ser um crime comum, se não sabemos ainda, uma autoridade do Estado. Não, calma, mas não há como discordar do Oscar nisso, mas veja o que ele está falando. Ele está falando que, em última, pior hipótese, foi um agente da Receita que cometeu isso. Isso não tem nada a ver com a campanha da Dilma. Isso não tem nada a ver com o plano eleitoral, não tem nada a ver com o que vai... Nada disso pode obstar a realização da soberania eleitoral dia 3 de outubro, que é o que pretenderam. O que o PSDB pretendeu foi
resolver no tapetão uma eleição que tem que se resolver na urna. Ele pediu a impugnação da candidatura Dilma. Foi pedido isso. E foi negado pela Justiça Eleitoral. Então é isso que tentar mudar o foco do debate agora e trazer para uma questão. Tem que ser investigado, está sendo investigado. Ninguém melhor que a Polícia Federal, historicamente, é demonstrado isso, e o Ministério Público para investigar isso. Para a gente levar a sério essa discussão, é evidente que o PT tem entrado com diversas questões na Justiça Eleitoral, ela submete. E a Justiça Eleitoral, ora nega, ora aceita. Né? Mas eu nesse acho que aspecto não é tapetão usar a lei. Você busca o tribunal, você requer uma investigação. Mas é óbvio. É porque é uma parte que se considera... Mas nesse caso seria ilegítimo, porque não há indício, tanto que a Justiça Eleitoral reconheceu. É só depois da investigação que a gente sabe. O uso político dessa a gente pede para falar um de cada vez, senão... O que foi pedido foi uma investigação. O que nós sabemos é que o corregedor negou essa investigação. Você e eu sabemos que há outras instâncias ainda. Agora, o fato é que tem que ser apurado, não se pode esconder nem dar evasiva. Não, mas qual a dimensão da apuração? Uma coisa é apurar o crime, isso tem que ser feito e está sendo feito. Outra coisa é querer fazer uma apuração no âmbito eleitoral sem que haja indício do envolvimento da questão da estrutura eleitoral nessa questão. Mas considerando que... Sem sequer que não há nenhum indício. Zero, nada, nenhuma prova, nada que já que as investigações não estão concluídas, também não podemos concluir que não haja nenhuma relação. Hoje então, não há esse indício. A mesma dúvida pode ser posta. Mas então é ilegítimo o discurso acusatório que procura mudar o resultado da urna. É ilegítimo. Ele pede a investigação, Pedro, é diferente, ele pede a investigação. Mas ninguém nega a investigação. Não, mas quem negou foi a Justiça Eleitoral. Sim, mas a lei, assim como a lei eleitoral também, autoriza. E há leis maiores que essa que impedem o uso do Estado em prol de candidatura. Se porventura for provado lá adiante as conexões entre mas hoje comitê não há nem de campanha indício. de PT... Hoje há indício de um crime cometido por funcionário público. Não há indício do uso eleitoral disso. Isso é importante dizer. No Brasil há uma certa praxe em que a gente julga e depois investiga. Eu acho que deve investigar com seriedade para depois julgarmos. Mas no processo político, essa contaminação durante o período eleitoral é quase que impossível de ser evitada. Eu acho que, como disse mesmo Oscar, é legítimo que os partidos, o PT também fez outros processos contra o PSDB, porque também se sentiu atingido na sua honra ao ser acusado de estar mancomunado com um esquema de violação de sigilo. Não, isso também é perfeitamente legítimo. Eu não tenho dúvida da legitimidade do PSDB produzir isso. Porém, o problema é ficar um clima midiático como se estivesse presumindo que a Dilma é culpada por tudo que ocorre dentro da máquina federal. Não, tudo bem, mas eu quero saber... Nesse caso específico, eu concordo, óbvio, que tem que haver uma resposta da Receita como instituição. Só faço uma pequena ponderação que o calor, às vezes, eleitoral faz a gente querer exigir respostas, vamos dizer, mais rápidas do que o que a racionalidade exige. Uma investigação é algo que tem que ser feito com ponderação, de forma acordada. E, obviamente, talvez a Receita não tenha, vamos dizer, liberado informações a priori, porque esteja investigando, exatamente esteja fazendo algumas das respostas que você atribuiu ao diretor lá da Receita, ao agente público comandante da Receita, na realidade foram da menina investigada, da agente investigada, que respondeu que havia fornecido informação porque haviam sido feita uma requisição e depois se descobriu que a requisição era falsa. Mas o próprio secretário, a própria comunicação da Receita procurou a imprensa para dizer que a própria Verônica Serra tinha pedido sigilo. Depois ela teve que voltar atrás da versão, isso é fato. Também. Sim, mas veja, a priori isso não é, quer dizer, depois se descobriu que é falsa, ela está investigando. Quer dizer, a necessidade dessas investigações, a ideia de você investigar é você proceder com racionalidade à apuração de algo que ocorreu no passado. Quer dizer, tem que ter uma certa racionalidade, uma certa ponderação, não dá para ir, às vezes, no ritmo da ansiedade eleitoral. 3 juristas aqui avaliando a crise da violação dos sigilos fiscais, 3 opiniões diferentes, mas eu quero saber se vocês concordam com os riscos de aparelhamento do Estado, ou seja, partidos que vencem a eleição com muita força, ocupam as máquinas do Estado e começam a operar a favor dos seus próprios interesses. Estamos diante desse risco? Pedro. Eu creio que sim. Historicamente isso existe no Brasil, de hoje, desde que praticamente o Brasil foi ocupado, foi descoberto. Agora, eu tenho uma visão otimista a respeito do assunto. Eu acho que não houve aparelhamento maior do Estado brasileiro do que como no regime militar, em que havia um Estado absolutamente autoritário e voltado aos interesses dos ocupantes do poder exclusivamente. E do processo de democratização até hoje, nós tivemos cada vez mais, com todas as contradições, com todas as dificuldades, com tudo de ruim que houve,
A gente já está avançando no sentido de consolidar instituições. Veja a Polícia Federal, Ministério Público, o próprio Judiciário do Supremo Tribunal Federal dando cada vez mais demonstrações de independência do Executivo. Então, demonstrações de independência, sem ser as demonstrações de aparelhamento também que já tiveram no passado, mas não temos tempo de rever isso. Muito obrigada, Barroso, Oscar, Pedro, pelas opiniões francas aqui no Entre Aspas.